Olá, boa noite. Olá, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre obesidade infantil e alimentação infantil. Acho que é um tema bem oportuno, né? Nossa convidada especial é a doutora Denise Carreiro, nutricionista. Foi e é minha professora no curso de pós-graduação e nos cursos de extensão que eu sempre faço. Obesidade infantil acho que é um tema que está dentro da casa de todo mundo, né? Todo mundo se preocupa com a questão do ganho de peso. Nessa fase agora, né, as crianças estão sem fazer exercício, sem se movimentar. Então elas estão estudando e comendo e usando muito eletrônicos em casa. Então provavelmente, né, teve um ganho de peso, não só das crianças como dos adultos. E eu acho que é uma preocupação, né, de toda mãe, de todo pai, o peso da criança, a alimentação da criança, a adequação alimentar, as orientações para essa a Denise trouxe, nossa convidada já está entrando. Oi, Dê. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Também. E você aí, tranquilo, som? Tô falando que a obesidade infantil já era o nosso tema, né? Já era algo que era muito presente. E provavelmente na pandemia algumas crianças até ganharam peso, né? Porque não estão se movimentando, não estão fazendo exercício, muitas vezes não estão conseguindo, né, se alimentar bem mesmo em casa. Então surgiram algumas dúvidas. Eu achei que você era a pessoa mais capacitada aí para a gente bater um papo, conversar. Para quem não conhece, a doutora Denise Carreiro, ela é nutricionista. No início aqui eu falei, doutora, sempre será, professora de pós, de extensão, professora do coração, de quando você precisa de uma orientação, é ela que eu procuro. Bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. A Denise tem inúmeros, um melhor que o outro, né? Ela dá aulas, ela vai dar uma aula agora de suplementação, né? 3 finais de semana. Estou tentando convencer o meu marido. Querida, deixa eu te falar. O teu som tá cortando. Eu não sei se pro pessoal tá cortando também ou não. Acho que se eles derem um alô. O meu som tá. Você tá me ouvindo bem? Eu vou falar mais devagar. O som tá cortando bastante. Eu não sei se o pessoal dá um ok pra gente, se eles estão ouvindo bem a gente ou não. Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando bastante, né? Não cortou, não. Tá ok. Então tá bom. Eu acho importante o seu som estar bem, porque praticamente você que vai falar aqui. Não, E começar falar da questão da obesidade do princípio. Então, assim, qual é a importância dentro de uma questão de obesidade infantil? Qual que é a importância da gestante se preparar, da mulher se preparar para engravidar, da alimentação do aleitamento, né? Desse princípio. E que isso, numa possível propensão da criança ter uma obesidade infantil. Sim. Bom, boa noite a todos, né? Eu acho, Natália, uma das coisas que eu trabalho muito, que eu brigo bastante, que eu falo muito, é para tal da prevenção, né? Porque
senão a gente meio que tem que ficar correndo atrás do prejuízo, né? Então, e nós nutricionistas, né, a gente deveria estar ou deve estar mais presente nesse momento da gestação, né, nesse momento da amamentação, da introdução de alimento, porque na medicina o conhecimento de nutrição é muito pouco. Claro que agora, graças a Deus, nós temos médicos que estão se interessando mais, que estão procurando mais, pesquisando mais para também trabalhar no processo da prevenção, né? Eu trabalho com alguns obstetras, né? Com alguns pediatras que já têm essa visão, porque a base do processo é durante a gestação, né? Claro que é importante logo antes, né, da gestação, para fazer a maior diferença. Eu falo que é no mínimo 3, 4 meses antes de engravidar, onde deveria já ter todo esse acompanhamento e esse equilíbrio, né, que é determinante na formação do bebê. Mas durante a gestação e durante a amamentação, isso é um processo que é determinante. Porque todo o processo de programação metabólica, a gente já tem inúmeros estudos que mostraram que deficiências nutricionais, principalmente na segunda metade da gestação, ela pode levar a um processo de... vamos pensar numa defesa do organismo do bebê. Se naquele momento que, principalmente necessidade de micronutrientes, alguns chegam a ser até 6 vezes maior, e essa criança está num meio deficiente de nutriente, o organismo ele começa a se proteger para reservar, para se proteger, para preservar, né? É uma questão de sobrevivência. Esses vários estudos, não dá nem para falar de um ou de outro, mas vários estudos mostraram que essa privação nutricional, e em geral não é macronutriente, na maior parte das vezes são micronutrientes. Às vezes também, quando a gente pensa no processo de pessoas que estão com medo de engordar ou alguma coisa assim, que começa a fazer dietas restritivas, né, numa gestação, mas não é tão comum. É muito mais comum até a gente ver o processo realmente de deficiência de micronutrientes. E isso já se mostrou que crianças que passam por esse processo, elas desenvolvem uma predisposição genética à resistência à insulina, né? Aí, na verdade, por fatores epigenéticos, né? Mas desenvolve uma tendência à resistência à insulina em qualquer momento da vida dela, né? Então, pode ser já na primeira infância, mas isso pode ser em qualquer momento da vida. Então, a gente sabe que a gente precisa de ter essa base na fase pré-natal, né? Na verdade, pré-gestacional, na gestação e nessa fase pré-natal. O último mês da gestação é onde você tem a maior passagem de vitaminas e minerais para que a criança crie uma reserva hepática para esse primeiro momento da amamentação, que muitas vezes é conturbado. Sim. Até a mãe se ajeitar com a criança e se ajeitar com a amamentação. A natureza é sábia, né? Ela cria esse processo. Então, por isso que a criança, o ideal é que ela nasce a termo. Porque nesse último mês, aí não é nem no último trimestre, né? No último mês, é uma passagem muito alta de micronutrientes para a reserva hepática do bebê, né? Então, isso faz toda a diferença? Isso faz toda a diferença. Então, claro, por que a Organização Mundial da Saúde chama esses 1000 dias como uma janela de oportunidades? Ou seja, é claro que a gente, em qualquer momento desse processo, você consegue ter uma intervenção de proteção, uma intervenção de ajuda nessa formação. Então, claro, se a gente fala em prevenção, que para mim é o que todos nós deveríamos trabalhar, né, de verdade, então começa por aí, pela gestação. Depois entra com a amamentação de primeira hora, que é fundamental para a determinação, porque a amamentação de primeira hora, ela previne mortalidade. Ela aumenta tempo de amamentação. Ela evita hipoglicemia nesse primeiro horário do nascimento, que muitas vezes faz a criança ir para um berçário e tomar uma mamadeira de leite, né, que muitos imunologistas chamam de mamadeira fatal ou assassina, né?
porque já leva para uma predisposição alérgica. Então, esse processo da amamentação de primeira hora e da amamentação exclusiva é outro fator que vai ser determinante para essa primeira formação, esse pico de formação da microbiota nativa saudável, né? É aquela microbiota nativa saudável, que ela tem DNA bacteriano. Então, se consegue, nesse primeiro momento da vida da criança, estabelecer uma bactéria nativa que seja saudável, as bactérias saudáveis, elas vão competir com fungos e mais bactérias por sítio de adesão, por alimento, por produzir antibióticos naturais, substância microbicida, por produzir pH adequado que fungos e mais bactérias não se desenvolvem. Qual é a enorme vantagem disso? Sempre que eu consigo bancar essa microbiota saudável, eu evito o desenvolvimento de fungos e mais bactérias. Más bactérias que produzem uma substância chamada LPS, lipopolissacáride, que é uma endotoxina. Esse LPS é uma das substâncias que mais aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias. E substâncias pró-inflamatórias podem ocupar receptores de insulina e levar à resistência celular à insulina, não é? E pós-receptor. Então, a hora que a gente tem uma disbiose intestinal, então é muito mais fácil para quem já tem uma predisposição genética desenvolver um processo inflamatório que leva à resistência à insulina. E eu costumo brincar, Natália, que, assim, na verdade, não é brincar, mas na verdade, eu tento trazer um pouco a ideia para as pessoas que a obesidade, ela normalmente, na maior parte das vezes, é consequência de resistência celular à insulina. Resistência celular à insulina é um processo inflamatório. E é um processo inflamatório que pode ser induzido por proteínas mal digeridas, como leite de vaca, glúten, aí soja e outras, né? Por disbiose intestinal, com aumento de LPS, que produz substâncias pró-inflamatórias, né? Leite de vaca já se comprovou ser insulinogênico, então dar picos de insulina no organismo. Então, o que acontece? Esse processo, se de alguma maneira, quando a gente pensa em resistência à insulina, a gente pensa em inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, a gente tem que lembrar que ela não vem do além nem se instala como entidade. Tem que ter alguma coisa causando. E junto com essas substâncias que podem levar ao aumento de inflamação, o mesmo processo que altera uma microbiota alterada, altera a permeabilidade do intestino, abre buraquinho. E até antes disso, ela já achatou a vilosidade intestinal, já alterou a absorção de vitamina e mineral. Quais vitaminas e minerais? Com ação anti-inflamatória natural. Vitamina e mineral que determina a ação da insulina. Vitaminas e minerais que determinam todo um processo de funcionamento. O que acontece? Aumenta a inflamação e diminui a capacidade do organismo lidar com essa inflamação. E ainda melhorar uma ação da insulina efetivamente. Então, eu não consigo entender uma obesidade sem esse processo anterior, né? Claro... Oi, querida? Começa lá no início, né? Sim, tem um processo. Existe uma predisposição genética, o meio vem e favorece que esse gene se expresse. Sim. Né? Então, a partir daí, porque assim, se eu tenho um processo inflamatório e se eu tenho uma deficiência nutricional, essa inflamação, ou essa ite, como a gente brinca, pode ser amidalite, rinite, sinusite, bronquite, dermatite, tiroidite ou labirintite. A resistência à insulina é mais uma ite. É mais um processo inflamatório, só não recebe o nome de ite. Então, o que define que um processo inflamatório, uma disbiose intestinal, uma deficiência nutricional me cause uma resistência à insulina, ou uma enxaqueca, ou uma amidalite, ou uma bronquite? A predisposição genética. Sim. Não é isso? Então, a predisposição genética, ela vai falar, então, para que lado que esse desequilíbrio vai levar o organismo. E aí, muitas vezes, você vê crianças
Eu falo que a diferença da obesidade, para mim, é que ela é um processo inflamatório explícito. Ou seja, você vê, certo? A gente enxerga o aumento da gordura. Sim. Então, agora, muitas vezes o pessoal olha para uma pessoa que tem uma obesidade, seja ela leve, média, né? Ou realmente uma obesidade importante aí. Mas, normalmente, a gente já vê pessoas falarem assim, menina, precisa fechar a boca, precisa comer menos, e nananã. Não é isso? Sim. Tá. Agora, do lado, tem uma criança com enxaqueca. Tá? Que muitas vezes come ou mais ou igual a essa pessoa, certo? Só que ela não tem tendência a engordar. Só que ela tem enxaqueca. Agora, alguém vai falar para ela, fecha a boca que a enxaqueca melhora? É visível. A questão da obesidade é visível. Assim, a questão de estar descompensada é muito mais fácil você poder visualizar, né? Agora, a pessoa que está descompensada e aquilo que ela está sentindo, às vezes ela até se acostuma, né? Eu tenho essa dor de cabeça sempre, né? Meu filho... É normal. Meu filho reclama de dor de cabeça faz 1 ano, é normal já. E aí você, né, não enxerga como você sabe que o que me chamou a atenção, até quando a gente estava conversando de assuntos que a gente achava que era mais importante, né, da gente falar, me chamou a atenção porque eu fiquei sabendo da história de uma menina que a mãe fala assim, não, ela tem obesidade, ok. Quando crescer, passa. Sim. Entendeu? Mas peraí, ela tem obesidade, quando crescer passa, ok? Mas ela também tem amidalite, ela toma antibiótico de repetição, tá? Então, assim... A obesidade é mais um fator, né? Mais um fator. Mas, assim, essa ideia de que, é criança, não tem problema, depois passa. E não consegue perceber que nós estamos falando de um processo muito maior do que estética. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de qualidade de vida, né? O que é normal? Normal é funcionar. O que é normal? Normal é ter peso adequado, não é ter barriga negativa. Sim. Não é ficar sarado, não é ter peso de modelo, é ter peso saudável. É diferente do processo de ser extremamente emagrecido, barriga negativa, etc, etc. Vamos de peso saudável, dentro de um processo adequado e não utópico, certo? Agora, legal, até aí tudo bem. Agora, uma criança que está visivelmente obesa e você fala, tudo bem, quando crescer, sara. Não, quando crescer, emagrece, né, Sara? Porque nem considera doença. Quando crescer, emagrece. Então, eu acho que existe uma falta de conscientização do que é esse processo, não é? Sim. Eu acho que, assim, eu percebo que muitos pais chegam pra gente para tratar a questão da obesidade quando a criança está sofrendo bullying, quando os amiguinhos começam a zombar dela, quando ela passa a não conseguir acompanhar as amiguinhas na atividade esportiva da escola. Aí que começa, às vezes, incomodar, né? Nem pensa na questão da saúde, mas nessa questão social. Aí eles chegam até a gente, geralmente, com essas questões, né? Aí vem procurar. Geralmente, chega num limite meio... quando tem a questão social que bate bem forte, né? É isso aí. Volta para a parte estética, né? E não para a parte de saúde. E é aquele negócio assim, né? Não, mas tudo bem. É só enfim, não consegue não existe um conhecimento, não existe informação. E muitas vezes a ideia ainda é que a pessoa engorda porque come mais do que gasta. Certo? Isso já caiu por terra. É fácil a gente ver, não é? É fácil a gente ver no dia a dia, quando uma pessoa ela tem uma tendência a engordar e fica naquele processo, vai fazer dieta e da lua, da sopa, e do abacaxi, do pezinho, do potinho, do polenguinho, como eu brinco, né? Então, eu falo assim, ok, mas você já reparou que tem pessoas do teu lado que comem mais do que você e não engorda?
Ah, é verdade, doutora. É verdade. Sei. E você, muitas vezes, você não consegue entender por que o que você come está levando para esse processo quando você compara com algumas pessoas, não é? É. Então, tá. Então, o que está acontecendo aí? Volta àquela história que eu falei. Você tem um processo inflamatório que para o teu organismo leva a resistência à insulina, que aumenta a gordura. Porque tem gente que tem resistência à insulina a vida inteira e é chamado de magro de ruindade. Ou seja, nem com resistência à insulina a pessoa vai engordar. Ela pode alterar o colesterol, ela pode ter pressão alta, ela pode ter ovário policístico, ela pode ter aumento de ácido úrico ou de triglicéridos, mas continuar sendo magra. Ou seja, o fato de ter resistência à insulina quer dizer que você pode desenvolver obesidade se for da tua genética. Você pode desenvolver a diabetes tipo 2 se for da sua genética. Mas não que vai desenvolver. Só que existe ainda esse conceito de que é simples assim, é só comer menos do que gasta que vai emagrecer. E a gente já sabe que isso não é uma verdade. Então, enquanto não se entender esse processo como um processo inflamatório crônico de baixa intensidade, né? Então, é um processo inflamatório crônico que está levando a alterar receptores e pós-receptores da insulina, que está levando para esse aumento de gordura, e quando aumenta a gordura produz substância pró-inflamatória, que produz a resistência à insulina e que produz a gordura. Começa a entrar num círculo vicioso. De novo, inflamatório, né? Odê, por exemplo, para você, mesmo uma criança que tem uma predisposição, né, que de repente tem aí uma obesidade familiar bem clássica, assim, bem estabelecida, qual é a importância de uma introdução alimentar adequada e de uma alimentação, né, equilibrada logo quando ela começa a partir dos 6 meses, nessa primeira infância? Qual que é a importância da mãe tomar esses cuidados, ter atenção a isso, se preocupar realmente com esse processo? Não é uma coisa assim, vai começar a comer, mastiga, come, fazer uma coisa bonitinha mesmo. Então, a introdução alimentar adequada, ela vai evitar que se altere a microbiota saudável, que é um dos processos mais importantes, que determina mais de 70% da formação das células de defesa, que determina o controle inflamatório, né? E que determina a absorção de nutrientes para regular os processos dentro do organismo. Essa introdução de alimentos adequados vai evitar que a criança fique sensibilizada a ponto de desenvolver processo inflamatório com proteínas mal digeridas, né, que já gera... Porque se já a criança já começar a entrar com proteínas de difícil digestão, gerar processo inflamatório, e ela nesse momento de pico de formação da microbiota tomar um antibiótico, um evento de antibiótico pode levar até 1 ano para recuperar bactérias nativas. Então, olha o tempo que você já interfere num processo de equilíbrio, não é? Uma introdução alimentar adequada, ela vai oferecer para essa criança nutrientes que vão ser adequados e necessários para todo um pico de desenvolvimento físico, funcional e neurológico. Então, é pico do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, toda essa base que for dada nesse período vai determinar esse resto da vida. Então, eu brinco e falo que é quase nada importante, né? Essa introdução. Mas olha para mim uma das coisas que também é fundamental aí. Se você entra na hora que você faz uma introdução adequada, com qualidade adequada, evitando o processo inflamatório, mantendo a microbiota saudável, e fazendo com que essa criança desenvolva um paladar adequado. Porque a gente já fala que a mãe, durante a gestação e a amamentação, o que ela come passa por placenta e leite materno e a criança já vai entrando em contato, né, com o sabor dos alimentos. Então, isso já favorece uma introdução de alimento. Se você faz uma introdução de alimento com essa criança, fazendo essa criança conhecer, ficar familiarizado com a fruta,
né? Eu coloco já desde que a criança começa uma fruta a cada 2h30, 3 horas. Ah, mas você coloca a fruta de sobremesa já pro bebê? Já pro bebê. De cara. Não precisa comer uma fruta inteira, um pedacinho, mas acostuma. Acabou de comer uma fruta, acabou de comer uma fruta. Tá? Então, o meu neto de pequenininho, nem falava direito ainda. Ele acabava de comer, ele fazia igual a frutinha, né? Então, já ia na coisa, era igual a frutinha. E vai. Então, era um processo que já introniza, vai. Focar no que é bom, foca no que é bom, né? E a criança assim, ó, ela vai se familiarizar com esses sabores. Ela vai se acostumar com essa comida. Essa comida para a criança vai ser prazer. Ela, né? É aquela coisa do paladar, desenvolve o paladar. Se desenvolve o paladar, desenvolve o prazer de comer, né? Então, com certeza, isso é a base. Porque a hora que a gente pega uma criança que, em geral, está num processo de obesidade ou num processo inflamatório crônico, mesmo que não seja obesidade, mas é muito difícil que essa criança esteja numa alimentação equilibrada. É causa e consequência. É muito difícil você ver coisa diferente disso. Então, se a gente consegue, desse momento da vida da criança, fazer a criança ir familiarizando com comida de verdade, tá? Não ser apresentada para a criança, ser apresentada para a criança coisas que viciam. Então, aditivo químico, os ultraprocessados têm aditivos que viciam. Teve estudos publicados pela Unifesp em julho de 2019, onde eles fizeram um processo de retirada de ultraprocessados por um período e as crianças começaram a ter síndrome de abstinência, né? Então, levam a vícios. Então, a hora que você consegue fazer com que a criança vá desenvolvendo esse processo, está feito. Você, a partir do momento que você estabelece esse hábito saudável, isso é para a vida. É um processo que vai, desde que a gente não abre a guarda, não é? Porque não tem aquela fase da aborrecência infantil, que eu falo que é dos 2 aos 3 anos, mais ou menos, às vezes dos 2 aos 4, que fica assim, verdinho não, laranja não, né? É só a gente não abrir a guarda, né? Eles começam a ficar um pouco seletivos, né? Eles têm fases seletivas. E eu acho que é bom a mãe saber lidar com isso de uma maneira adequada. Então, não quer comer uma coisa, oferece outra, oferece de outra maneira, mas não abre a guarda para oferecer coisas com açúcar, processadas, refinadas, porque depois é difícil você regredir, né? Você voltar atrás. A criança não... Com certeza. Agora, depois que ela estabilizou um hábito, aí ela até entende que aquilo lá pode até ser gostoso, mas faz mal. Né? Então, eu lembro do Fefe, isso já com 3 aninhos, 3, 4 anos, ele pegava a bolacha recheada, porque tinha uns bichinhos no pacotinho e tal, no supermercado, aí ele virava e fazia assim, é porcaria, né? Eu falava, meu amor, esse é porcaria. Tá? Vamos procurar uma legal para você, né? Vamos comer. Quando ele chegava no varejão, supermercado, aonde a gente ia com ele, ele passava pelos alimentos de ultraprocessado, com os bichinhos, brincava com o bichinho, pegava aquele M&M e fazia som com ele, depois voltava a pôr no lugar, não sabia nem o que era, ia embora. Mas quando ele chegava na frente das frutas, ele enlouquecia. Aí ele começava, olha, Didi, a temoia, e não sei o quê, e começava a nomear as frutas, né? Ele de pequenininho, muitas vezes ia com o pai dele no supermercado, e o pai dele falava assim, a mamãe pediu isso, onde que tá? Ele que levava. Entendeu? Então, assim, conhecia e nomeava todas as frutas. E os legumes e as coisas. Então, assim, isso é uma coisa que fica. Isso é pra vida. Você pode ter períodos, né, de querer uma encrenquinha, não querer e tal, mas a base fica, né, que eu acho que é o mais importante, né? Fala, querida. Eu acho que era legal reforçar também a questão de que é importante os pais darem exemplo, né? É importante não tenho dúvida. A criança comer, ou que é orientado a comer como saudável. Porque é muito difícil se você sentar à mesa com seu filho, né?
Ele comendo uma salada, você bota legumes, bota feijão, uma coisa de verdade. E aí você senta do lado dele comendo uma lasanha cheia de queijo, de molho branco. Eu acho que é difícil, né, a criança aceitar. Não pode tomar refrigerante. O pai abre e tem refrigerante na geladeira, né? Ah, tá, eu não posso comer bolacha recheada, mas o meu pai tá sentado vendo TV comendo um pacote. Então, eu acho que é legal falar da importância, né, do exemplo dentro de casa. Ou, às vezes, não ter, nem ter aquilo que não é adequado para a criança comer. Principalmente no quadro de obesidade. Geralmente, quando você vai tratar de obesidade, você tem que tratar a alimentação da família toda. Família toda. A família toda está com uma alimentação inadequada e eles vão precisar para ajudar o filho, né? Ou aquela criança. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, familiarizar a criança com o alimento desde pequenininha, né? Uma das nutricionista Benedita, né? Falou do BWL, me lembrou, quando ela perguntou, me lembrou isso. Que, assim, a gente não consegue aqui fazer literalmente esse processo da criança só se alimentar, né? Pela BLW. A gente não consegue fazer ela se alimentar só por ela. Porém, o que acontece? Eu normalmente oriento os pais, você vai fazer a introdução, porque da onde foi desenvolvido isso? Foi na Inglaterra. O pessoal come muito o quê? Batata, né? A carne, um legume, uma coisa, né? Você não tem o arroz e feijão, você não tem aquela alimentação que a gente tem aqui. E assim, você deixa só por conta do bebê, ele ainda não está familiarizado, ainda não tem hábito, então assim, acaba não fazendo com que a criança tenha toda o aporte necessário que ela precisa naquele momento, mas você pode mesclar. Você pode colocar na mão dela um brócolis enquanto ela está comendo, você pode ir mesclando isso quando dá. Porque é importante, sim, a criança pegar, sentir a consistência, mas eu costumo mesclar isso, tá? Junto com a introdução normal de alimento, porque a gente garante um aporte nutricional e faz a criança perder aquela coisa que, né, da comida, ou de pegar, ou de mastigar. Então, vai facilitando mais um fator que favorece isso. E aí, Natália, você falando desse processo da família, aqui em casa a gente é de comer muita salada, né? Mas a gente brinca, a gente fala que a gente até exagera, né, na salada. E o Fefe, ele sempre consumiu, só que ele nunca gostou de pegar a salada e comer. Então, a gente sempre cortou pequenininha, misturou no meio da comida e ele come assim, o que você pode imaginar e não pode também. Rúcula, almedão, agrião, o que tiver, e a gente puser, ele come. Mas misturadinho. Aí, um dia desses, a Juliana foi preparar a comida dele, ele virou e fez assim, não, eu quero salada igual a de vocês. Tá vendo? Né? Então, assim, e vai. Todos os meus filhos comem salada. Comem assim, a gente come a salada. Nossa, cada coisa dessas crianças que dá vontade de morder, né? Aquele pequenininho roubando as coisas na panela. É demais da conta, né? Ele vê eu fazendo repolho, abobrinha, taioba, ele fica gritando, desesperado, ele quer comer quente. Eu ponho no tempo, ele quer comer quente, ele não espera nem pôr no prato. Mas isso eu acho que é questão de não só da gente ensinar, incentivar e tudo, mas dele ver que nós temos prazer, que nós comemos, que isso faz parte da nossa alimentação, né? E eles comem. Toda certeza. Davi, que tem 1 ano e 8 meses, ele também come salada crua, né? Eu acho que isso é um processo que faz parte do aprendizado. Por isso que eu acho que a introdução alimentar, acompanhada, bem orientada, é essencial para a saúde futura da criança. Porque a alimentação, eu acho que é a base da saúde, né? E aí que a gente fala, como a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Porque depois é um correr atrás do prejuízo, né? Sim. Porque aí já tem um hábito estabelecido, já tem, muitas vezes, como você falou, um bullying por trás disso, já tem um comprometimento, né? Nesse bem-estar emocional, nesse processo todo. Claro que dá para fazer, claro que dá para mudar, em qualquer momento, né? Aquela história, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, certo? Imagina para uma criança que está em formação.
Então, é claro que a gente pode pegar uma criança, né, que está dentro desse quadro de obesidade e conseguir desinflamar essa criança, nutrir, estabelecer novos hábitos. O paladar muda a cada 15 a 20 dias, mas deixar de lado a ideia da dieta, porque dieta já se pressupõe restrição. E a gente não vai fazer restrição, a gente vai aprender a comer, Então, né? tá? Nós vamos fazer a ação alimentar. Isso. Aí quando você fala, mas aí você tira o glúten, você tira o leite, você tira a soja do dia a dia? Sim. Da vida, não. Agora, dentro de um processo assim, por que esses alimentos são tirados? Para fazer dieta? Não, para desinflamar. Então, são alimentos de alto potencial inflamatório. E se a gente começa a perceber que a alimentação é muito mais do que isso, que a natureza é boazinha, que ela dá muita coisa para a gente comer, é a gente que limita. É a gente que limita esse processo. Se a gente começa a pegar, identificar, aprender novos sabores, aprender a fazer quanta coisa que a gente não pode fazer com a comida de verdade e que dá prazer. Eu não preciso deixar de comer um bolo gostoso. Eu não preciso deixar de fazer uma torta legal. Eu não preciso... Ontem eu fiz... Meu neto ama de paixão. Então ele ficou ontem, não, domingo. Aí ele ficou domingo, ontem. Aí ele ficou pra mim assim... Faz cocada? Faz cocada? Eu falei, vou fazer cocada. Aí eu fiz tipo uma caldinha com açúcar de coco, né? E fiz uma caldinha com um pouquinho de fécula de batata. Mas fiz a calda. E joguei o coco fresco e depois dei o ponto da cocada. Você falava assim, cocada queimada. Ficou exatamente o mesmo sabor da cocada, né? E de comer rezando. Ou seja, você deixa de ter prazer? Você não precisa deixar de ter prazer. E ensinar isso. A gente não vai deixar de ter prazer quando a gente tira alguns alimentos inflamatórios. Em compensação, começa a consumir muito mais coisa que a gente nem lembrava ou nem sabia que existia. E aí a gente consegue ter uma alimentação onde a gente tem um saldo positivo. O que é mais legal você comer? Vamos comer mais vezes. O que é encrenca? Vamos comer menos vezes. É claro que se a gente puder, no dia a dia da gente, e principalmente para as crianças, trabalhar o máximo que a gente puder com os orgânicos. Sim. Mas dos alimentos orgânicos, a gente consegue mais legumes, verduras, tubérculos, nem sempre as frutas, né? Frutas algumas, mas em geral o preço é mais caro. E agora sim, o que esses alimentos têm? Tem menos agrotóxico? Quer dizer, não tem agrotóxico? Isso. Mas também tem menos nitrato, tem menos metal tóxico, tem mais vitamina, tem mais mineral, tem mais compostos bioativos. A gente utiliza as partes, né, como cascas e folhas com muito mais tranquilidade, certo? Que são extremamente ricas. Então, é claro que eu vou sempre, para todo paciente meu, eu vou falar, meu amor, se for orgânico, então, maravilha, né? Exatamente. Agora, o que não pode é deixar de comer. Então, deixar de comer legumes, verdura e fruta é o que não pode fazer, tá? Se a gente pudesse ter orgânico, mas infinitamente melhor. Mas quando eu não puder ter, eu vou tentar pegar aquela fruta que é mais da época, né? Que é mais comum, que vai exigir menos naquele momento para ser formada. Porque os legumes, verduras e frutas, eles têm vitaminas, minerais e compostos bioativos que, mesmo sendo em menor quantidade, eles vão dar suporte para fazer detoxificação. Eles vão dar matéria-prima para as bactérias saudáveis. Então, é claro que você fala assim, o agrotóxico destrói a microbiota saudável. Então, se eu puder ter o orgânico, sempre melhor. Mas o que eu não posso é deixar de comer. Isso, para mim, é o básico. Eu não consigo ver ninguém modular um sistema imunológico, modular um processo inflamatório e ter nutrientes adequados para todo o processo de formação sem comer legume, verdura e fruta. E cereais integrais. Para mim, fala, querida. Deixa eu colocar uma coisa. Quando você pega uma criança com obesidade, né? Já uma obesidade nem é sobrepeso, com uma obesidade já instalada. Essas crianças,
a grande maioria tem algum tipo de compulsão alimentar. E você geralmente trabalha com uma equipe multidisciplinar, assim, com apoio psicológico, algo desse tipo? Ou você acha que só trabalhar com uma orientação e uma supervisão, você já consegue resultados? Porque geralmente a criança, eu penso que elas são abertas, né? Às vezes elas são mais abertas que os pais. Quando você coloca as elas aceitam melhor, e o pai e a mãe geralmente. Gi, cortou muito, eu não estou conseguindo te ouvir. Tá cortando. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo agora, Adê? Tô te ouvindo. É que você falou, teve momentos que cortou bastante, né? Mas Falando que volta a base, a ideia central para mim entrar. a criança muitas vezes aceita melhor o pai do que os pais a mudança. E Sim. você trabalha com algum apoio psicológico, Pode. a criança geralmente tem apoio, precisa de um apoio por causa de uma compulsão. Eu acho que isso, Natália, é totalmente individual, tá? É de caso a caso. Muitas vezes, quando o caso é muito complicado, é comum eles já virem com esse apoio, né? Mais do que orientar. Eu brinco e falo que às vezes eu percebo que o apoio nutricional é o último, tá? Então, já tá lá no psicólogo, já tá com o médico e o negócio não vai para frente, entendeu? Aí eu começo a brincar, eu falo que a criança não tem nutriente para formar o neurotransmissor para ouvir o que o terapeuta tá falando, certo? E aí, muitas vezes, não vai responder também a nenhum desse tipo de tratamento, principalmente se for medicamentoso, aí é inacreditável, mas é mais difícil a gente pegar a criança com medicamentos e tal, mas com terapia, sim. Só que o que acontece é o seguinte, nós sabemos que os alimentos, tipo proteína de leite de vaca, glúten, eles têm opioides, e que é comum eles levarem a vícios. E como também proteína mal digerida pode aumentar a estamina em quantidade pequena, essa estamina em quantidade pequena, ela é relaxante cerebral. Então, ela dá prazer inicial e depois faz cair a serotonina. Só que quando cai serotonina evita a compulsividade, serotonina dá saciedade, evita a necessidade de comer do fim da tarde para a noite, certo? Então, muitas vezes, o próprio processo da compulsão vem por deficiência de nutriente para formar essa serotonina, vem por estar consumindo os alimentos opioides que vão interferir nesse processo, vem por estar comendo alimentos que vai fazer ter queda da serotonina. Então, muitas vezes, a causa é fisiológica e o sintoma é mental, emocional. Então, a própria compulsividade pode ser consequência da deficiência de um cromo, da deficiência de... Não é isso? Então, eu acredito que se é que a criança ainda não está com algum acompanhamento, a primeira coisa que eu vou fazer é restabelecer esse equilíbrio. Tirar alimentos inflamatórios, recuperar a microbiota. Quando a gente fala que o intestino hoje é chamado de primeiro cérebro, que o que acontece no intestino, a microbiota saudável, ela forma precursores dos neurotransmissores. Tanto do GABA, como serotonina, como dopamina, etc. Então, se eu tenho uma microbiota saudável, eu tenho muito melhor a ligação intestino-cérebro para ajudar a ter uma formação e ação adequada dos neurotransmissores. E isso, muitas vezes, é um processo que a pessoa pode passar anos numa terapia e não ter resultado. Por quê? Você está fazendo uma terapia, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma base fisiológica para que o processo funcione adequadamente. Então, é aí que o pessoal até não consegue entender, porque ela tenta fazer e não consegue, né? Então, eu acho que ainda assim, a nutrição é base para que a terapia dê resultado, tá? E uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, e aí você estava falando da família, né? Eu falo o seguinte, quando você vai tratar uma criança, tem que estar junto o pai e a mãe. Se é separado ou não é separado, tem que estar junto o pai e a mãe. E se tiver com vó, avó, se tiver com babá, babá. Né? Porque eu quero todo mundo junto.
Porque se todo mundo entender, você pode ter certeza que o negócio vai para frente. Se não, tem aquele que vai boicotar. Vai achar que é frescura. Tadinha da criança. E não consegue entender que tadinha é você deixar ela doente pro resto da vida dela. Isso é tadinha. E não fazer uma mudança que não vai fazer com que ela não fique sofrida. Porque ela vai continuar comendo coisas muito gostosas. Mas que vai ter todo o resultado desse alimento, desse organismo que funciona. Com um processo de energia adequada, sono adequado, com a sensação de desinchar, com a sensação de evitar aquele monte de amidalites que tinha de repetição, e dores de cabeça, e sensação de estufamento, e daí vai uma série de coisas que sempre vem associado, nunca vem sozinho uma coisa. Então, aí começa a melhorar todo esse processo. Ok, eu como coisas gostosas, eu não sofro, e eu ainda me sinto bem. Só que ainda entra aquele processo. Eu costumo brincar que às vezes o pessoal vai levar o filho e eu explico todo o processo. A criança vai entender uma parte dela, não vai entender tudo, mas os pais têm que entender tudo. Porque quem vai determinar são os pais. E quando eles entendem, eles falam assim, doutora, não dá para já fazer uma consulta comigo? Aquelas coisas que a senhora perguntou para ela, é tudo que eu tenho, doutora. Não dá para já fazer uma consulta comigo? Tá? Ou vou descer e vou marcar uma consulta para mim, tá? E já vou aproveitar e vou marcar também para o meu marido. E aí vai. Ou seja, não é isso? Identifica, né? Se identifica. Tem que fazer entender. Porque essa mudança, ela tem que ser familiar. Exato. O todo. Não adianta apontar o dedo para a criança. A criança é resultado do que acontece com a família. Exatamente. Então, se a mudança não for na família, você nunca vai ter uma coisa efetiva. Você pode ter um resultado por um momento, mas depois volta. É a história do efeito ioiô, né? Então, não vai resolver desse jeito. Tem que ter a mudança do processo. Aí a gente tem resultado. O que você acha? O que você acha dos adoçantes? E outra, você já colocou, né, a questão da restrição calórica, que não é o foco, né? A restrição calórica. Não é foco para emagrecimento infantil e eu acho que de ninguém, né? Sempre adequação alimentar. Mas você chega, às vezes, com uma criança que já está com uma síndrome metabólica, que já está com uma diabetes, que já está com pressão alta, né? Hoje em dia a gente pega criança com essas questões. Steatose hepática. Steatose hepática, crianças que só usam adoçante, que comem tudo diet, light. O que você pode falar dessas questões? Eu já sei a sua opinião, eu já sei como eu trabalho, mas o que você poderia falar sobre isso, né? Socorro, né? Adoçante, quando a gente coloca lá aspartame, sucralose, sacarina, já se sabe que é causa de resistência à insulina. Porque destrói microbiota saudável, aumenta bactérias gram-negativas, que aumenta a produção de LPS, que aumenta a inflamação, que aumenta a resistência à insulina, né? Então, com certeza, açúcar, alimento de fungos e más bactérias, rouba a energia do cérebro, resistência à insulina, inflamatório. Então, uma das opções muito boas que a gente tem hoje no mercado é o açúcar de coco, né? Porque o açúcar de coco, ele tem baixíssimo índice glicêmico, até o diabético pode usar. Ele não alimenta fungos e más bactérias, não rouba energia do cérebro, né? Em algumas situações eu uso um pouquinho da frutose 100% natural, quando é pouca quantidade. Tá? Uma colherinha de sobremesa, adoça um quarto de um abacate, ou adoça, né, um suco, ok. A gente vai sempre tentando diminuir ao máximo o açúcar, né? Mas muitas vezes um pouco tem que ter, né? Em algumas situações. O mel, mas o mel a cada 3 a 4 dias, por causa do potencial inflamatório que ele tem. Mas um mel orgânico, legal, nenhum problema também. Né? Um néctar de coco, um agave orgânico também, tipo da jasmim ou outros, um agave orgânico eu uso também. Mas o que acaba sendo mais fácil de usar mesmo, acaba sendo o açúcar de coco. Açúcar de coco é
facinho da gente conseguir colocar nas receitas, tem gosto bom, não tem. Então, assim, é um dos mais fáceis que eu consigo para adaptar as receitas, né? Para fazer um bolinho, para fazer um negócio. O diabético pode usar açúcar de coco, sim, não tem problema. Eu tenho vários diabéticos que usam, e a gente baixou a hemoglobina glicada, e assim, com certeza. É aquela história, volta para a inflamação, né? É processo inflamatório a resistência à insulina. E quando a gente não fala em não precisar fazer restrição calórica, eu acho que é assim, Natália, a adequação calórica. Então, muitas vezes, existe um processo onde existia um consumo aumentado dessa necessidade, dentro dessa necessidade energética. Então, eu vou adequar isso, adequar esse processo. Porque eu preciso desinflamar o organismo, fazer esse organismo funcionar. Eu costumo falar que a gordura, ela é considerada, eu falo que para nós, ela dá volume a mais aonde a gente não quer, certo? Nunca vai para o lugar certo. Então, para a gente, a gordura, eu falo que a gente não quer nem perder porque acha. A gente quer doar para o bem da ciência, né? Quem tem gordura a mais onde não quer. Agora, para o cérebro, a gordura é garantia de sobrevivência, estoque de energia e defesa. E o cérebro não tem reserva de energia. Células gliais têm baixo estoque de glicogênio. Então, quando a pessoa fica longos períodos sem comer ou come coisa... Eu falo assim para o paciente, se coloca no lugar do cérebro, tá? Ou você ficou longos períodos sem comer, ou quando comeu, você comeu, mas o cérebro fala assim, então, filha, você comeu, mas nutriente que é bom não chegou. Tranqueira que não devia passou. E energia que eu preciso faltou. Então, segura a gordura que alguma coisa está errada. E o organismo faz isso por ação do cortisol. Que o cortisol vai ser liberado para arrumar a glicose de algum lugar para você não pifar. Só que a primeira defesa do organismo vai ser segura a gordura. Aí entra o cortisol, pega a proteína, transforma em glicose e joga para o cérebro. Mantém o cérebro vivo para dar tempo de arrumar o que estava errado. Mas a proteína que ele usou para dar energia devia formar um neurotransmissor que acalma, a célula de defesa, né? Aí vai a célula, tudo que faz a gente formar e funcionar. Então, o que a gente começa a fazer? Usar tudo em lugar errado. Então, a médio e longo prazo não funciona como devia, estrutura como devia, ainda tem volume a mais onde não quer. Então, normalmente, quando a gente inverte isso, eu falo, se coloca de novo no lugar do cérebro. Nutriente chegou, energia não faltou e tranqueira não passou. Então, eu não preciso me defender. Eu posso deixar essa gordura ser usada como energia, assim como eu tenho energia para incorporar a proteína, para estruturar e funcionar. Então, eu percebo que a gente não emagrece para melhorar, a gente melhora para emagrecer. É uma consequência de um organismo que funciona, não é uma consequência de uma dieta. Tá? Então, eu acho que é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar desde sempre, né? Com a mãe, com a gestante. Quanto mais a gente conseguir pegar lá atrás, melhor. Mas a hora que já está no quadro, eu tenho que fazer a família entender isso. Que aí a gente sabe que o processo tem mais chance de dar resultado, né? Gente, eu combinei com a Denise que eu ia encerrar a live antes do tempo e iniciar uma nova live para a gente falar dos assuntos que ainda estão faltando sobre obesidade infantil e algumas perguntas que eu anotei que vocês já fizeram. Tá bom, Dê? Combinado. Eu vou encerrar agora. Tá bom? Podem entrar, eu já, logo em seguida já vou voltar. Tá bom. A gente já sai e volta em seguida. Tá bom. Até já.